Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a Isto é o Povo a Falar de quinta-feira, um dia de preparação para o que aí vem. Fala-se em ciclones, fala-se em mau tempo, fala-se em muitas coisas e hoje vamos falar sobre o assunto que estava na ordem do dia antes das cheias. Sabe, Portugal tem aquela coisa de ou falamos de incêndios, ou falamos de cheias, ou falamos de incêndios, ou falamos de cheias. E estamos na época das cheias, mas ainda há muito para falar sobre incêndios. Então, esta noite, comigo tenho João Adrião, um gestor ambiental e florestal, especialista nesta área, e com quem vou falar sobre incêndios, mas se calhar também sobre cheias, porque temos que estar a preparar-nos para os dois. Dito isto, eu sou João Carlos Dias, o nosso querido João Nuno não está cá, continua a gravar uma série documental para a antena da Curiacos TV que teremos em breve. Dizer também que estamos não só na Curiacos, mas também na Vida FM, nas ondas da rádio. Lembrar também que se nos quiser ouvir, ver, rever, estamos disponíveis no Spotify e em todas as plataformas de podcast, mas também no YouTube, onde pode inclusivamente comentar, criticar, sugerir, da mesma forma que o pode fazer no Instagram e no Facebook. O Isto é o Povo a Falar é um programa feito para si e, por isso, o mais possível, comente, critique, sugira, porque nós vivemos para trazer ao povo aquilo que o povo quer falar. João, boa noite. Eu fiz aqui uma brincadeira, se calhar ofensiva para alguns, mas é verdade, não é? Portugal é aquele país que ou estamos na época dos incêndios ou estamos na época das cheias. É a natureza que temos, é assim. Mas é só a natureza ou é também a falta de preparação? A natureza complica, pronto. Exige um outro tipo de preparação que outro tipo de países muitas vezes não necessita. Depois ficam mais evidentes as falhas, porque quando as coisas acontecem é normal que seja mais complicado. Mas o João é especialista reconhecido e vamos falar sobre isso, sobre como nos prepararmos para 2026, para não acontecer o mesmo que aconteceu em 2025 nos incêndios. Mas pergunto-lhe de outra maneira. Não deveria de haver um hábito nos próprios portugueses, porque nós vamos responsabilizar as autarquias, vamos responsabilizar o Governo Central, é o que imagino que vamos falar, mas o povo, propriamente dito, não deveria preparar as suas caleiras, limpar as suas saídas de água, preparar-se para o que aí vem, da mesma forma que devia ter preparado os terrenos e limpo os acessos para os incêndios? Sim, isso parece-me evidente que nós devemos ter uma cultura de proteção, compreender que esse tipo de coisas básicas, não é? Que temos de fazer para nos protegermos a nós próprios, fazem todo o sentido e, de facto, temos o problema que muitas vezes as casas não estão habitadas totalmente, mas quem habita totalmente um sítio deve estar preparado para os problemas ambientais que assolam normalmente este sítio. Porquê? Porque nada disto é novidade. Pronto. Quando vem um furacão pode vir, sei lá, de muitos em muitos anos. Um terremoto é uma coisa que pode levar séculos a vir. Agora, incêndios, cheias, é o prato do dia. Não é? Já devíamos estar, de facto, preparados para a sua ocorrência inevitável. Pois, essa parte surpreende-me sempre um bocadinho. E daí esta brincadeira da época dos incêndios e da época das cheias, porque acaba por ser muito repetitivo. Vamos então começar com a questão dos incêndios. Nos últimos 10 anos, Portugal registrou oscilações muito acentuadas na área ardida. Em 2025, arderam, até agosto, cerca de 248 mil hectares. Em 2017, arderam 540 mil hectares. São muitos hectares para um país pequeno. Isto é razoável? É evitável? O que é que se pode e o que é que se deve fazer? Vamos ver. Há umas décadas atrás, provavelmente ardia mais. Eu falei ao princípio da natureza, porquê? Porque o nosso ambiente propicia a ocorrência de incêndios de vegetação. E eles são
basicamente inevitáveis. Nós temos que ter consumo de biomassa porque o próprio fogo faz parte desse consumo que Do ecossistema. retira do sistema. Porquê? Porque é um ecossistema diferente do que estamos habituados aos ecossistemas centro-europeus e americanos que assumimos como nossos. Porquê? Porque os filmes da Disney são feitos naquele ambiente, a literatura europeia, da Alemanha, da França, chega-nos sob a forma de leis, por aí fora, e cria-nos um pensamento próprio desses ambientes, mas o nosso é diferente. É um ambiente submediterrâneo. Estes ambientes mediterrâneos são mais raros no mundo, mas pronto, são típicos aqui da zona da bacia do Mediterrâneo. E têm, de facto, características diferentes que propiciam incêndios. E assim sendo, quando, portanto, oferece aqui, quando o sistema produz, o próprio fogo faz parte dos consumidores dessa produção. Que nesses ambientes, lá está, que estava a falar mais a norte, não, isso não acontece. Fazendo o fogo parte desse consumo, se nós não o tivermos, pois gera-se aqui um problema, porque inevitavelmente ele vai chegar quanto mais tarde chegar, chega de forma mais abrupta, porque mais a limpeza sem catastrófica. fogo, a limpeza sem fogo seria economicamente inviável, é isso que me está a dizer. Seria impossível manter o país limpo de biomassa e de detritos e de restos dessa própria biomassa sem o fogo. O fogo é um processo, para além de simular a natureza, não é? Pronto, porque ainda nós cá não estávamos e o fogo fazia esse trabalho. De facto, nós podemos mimetizar o papel do fogo. Mas é caríssimo e não há uma economia que consiga suportar esse tipo de mimetizar o que o fogo faz por ele. Por isso, acho que falha muito aqui nas nossas vidas mais urbanas perceber a importância do fogo como um instrumento versátil e barato para as atividades rurais, de facto. Mas, João, tentando desmontar aqui, aproveito de ter um especialista, e eu assumo sempre a minha ignorância neste programa, aproveito de ter um especialista também para aprender mais. Eu sei, dos tempos de escola, que viver perto de um vulcão é espetacular, porque as terras são particularmente mais férteis, mas tem um vizinho lixado, que é o vulcão, não é? Desmontando aqui para os nossos espectadores, o facto de haver poeiras vulcânicas e tudo mais faz com que a terra seja mais fértil, toda a gente gosta de plantar em terra fértil, mas tem-se um vizinho, que é um vulcão, e que de tempos a tempos arrasa tudo. O fogo funciona da mesma maneira? É diferente, porque de facto há uma vantagem muito, muito elevada em estar ali à sombra do vulcão, e por isso é que nós vemos em vários sítios do mundo que há populações a viverem sobre esse grande risco, porque compensa, pronto. No fogo, nos nossos territórios, é um bocadinho diferente, porque estamos a falar de terrenos que, de facto, não compensa estar ali muita gente. Historicamente, há uma porção de uns 20, 25% do território que, basicamente, sempre foram improdutivos. Aquilo nunca deu nada... para além de mato e pedras, pronto, às vezes era aproveitado para rebanhos de gado ou por cerealicultura de centeio, mas uma coisa de subsistência extrema. Estamos a falar daqueles períodos em que as pessoas necessitavam de tirar comida das pedras, porque passavam fome, porque eram pobres. E só nessas alturas é que houve essa ocupação dessas partes mais duras do território, que naturalmente a partir aí dos anos 40, 50, conforme há um aumento da qualidade de vida, um aumento de novas atividades económicas, de possibilidade de imigração, de substituição daquelas coisas mais básicas e mais duras por novas energias, por novas tecnologias, foram os que mais rapidamente foram abandonados, porque, lá está, volta ao mesmo, aquilo era por necessidade extrema que as pessoas ocupavam essas partes do território. Então, quando ouvimos telejornal após telejornal, política após política, associação após associação, queixar-se do impacto destes incêndios, não só nas suas vidas como na economia nacional, há aqui um agravar desnecessário. Isto faz parte do que deveria de acontecer e é só isso?
Não é só isso. Mas eu percebo a linha e não foge muito. De facto, as perdas são relativas. Quando não há... Quando não morrem pessoas, Claro. quando não há casas ardidas, de facto, para alguns destes ambientes arder ou não arder, não... Aliás, o fogo como processo natural faz parte e as perdas são relativamente menores, até para a fauna e flora. A gente, às vezes, tem-se visto muito, por exemplo, agora com os animais nas zonas ardidas ou em reflorestar. Mas, em termos naturais, não é um grande impacto e a natureza tem capacidade para se regenerar a isto. Perdas económicas muitas vezes também não há muitas, porque estamos a falar de serras que estão abandonadas. Pronto, basicamente aquilo está entregue à natureza. E o fogo faz também parte da natureza. Mas volta ao mesmo, temos a questão de haver aqui vidas e bens ameaçados e por isso nós podíamos ter um controle sobre este arder. Não impedir que ardesse, porque é inevitável, mas podemos escolher... Ordenar de maneira a não ser afetável. Não ter indústrias em zonas que podem arder. Já podemos falar à vontade do ordenar. O ordenar faz-me assim sempre um bocadinho de comichão, porque a gente, quando fala em ordenamento, presume muitas vezes que o Estado é dono do território e que escolhe pelas pessoas o que as pessoas devem ou não fazer. E eu não gosto muito disso, mas já podemos desenvolver à vontade. Mas eu digo o próprio fogo. Nós podemos escolher quando e onde arde. E se arder no inverno... Agora vai ter que explicar. Podemos escolher quando e como arde? Podemos, claro. Sem ser pirómanos. Porque esse é fácil, não é? Arde quando eles querem. Também não é bem assim. Também não é bem assim. Porquê? Porque mesmo em termos de piromania, de fogo posto, nós temos fogo de janeiro a dezembro. E em zonas com mais ou menos vegetação. Por isso, às vezes, eles querem que arde e aquele não arde. Não arde. Não é? Agora, nós também podemos, de facto, escolher o quê? Evitar que esta queima, como eu digo, acaba por ser, no longo prazo, completamente inevitável. Não é da nossa vontade de arder ou não arder, mas podemos escolher, de facto, que arda em janeiro em vez de arder em agosto. E ardendo em janeiro... É mais controlável. É controlável. Com menos danos. Exatamente. Podemos também escolher que arda ao cimo da montanha com esse controle e não arda ao vale. Enquanto que em agosto, por mais que a gente queira escolher, aquilo às vezes é impossível travar. E isso não acontece, e uma vez mais aproveito ter aqui o especialista, isso não acontece porquê? Porque o fogo é mal visto, ninguém quer ter o topo da montanha negro, evita-se ao máximo esse medo que pode estar nas populações. Porquê que não se ordena o fogo? Já vamos falar de ordenar o território, mas porquê que não se ordena o fogo? Se me está a dizer que é muito mais eficaz e podemos fazê-lo, e eu, por acaso, agora que me está a falar nisso, eu moro em Sintra, reserva protegida, moro na Serra, e na verdade, acontecem queimadas pelos próprios bombeiros, organizadas pelos próprios bombeiros, para limpar certas áreas da Serra, de modo a protegê-la no verão. Essas queimas são feitas no inverno para proteger a serra no verão. Mas porquê que não se faz mais? É uma questão de medo populacional? É má política? É mal visto? Porquê? É difícil sob vários aspectos, mas tem, de facto, nos últimos anos, havido já alguma, pelo menos, intenção, pelo menos está escrito no papel, de aumentar, de facto, esse trabalho, por exemplo, com um plano de fogo controlado que está, no entanto, aí, sei lá, 5, 10% do que estava previsto ser. Ou até nos relatórios da AGIF, o presidente da AGIF, o Tiago Oliveira... O que é a AGIF, para quem não sabe? A Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Pronto, foi a agência que foi criada pelo governo do António Costa a seguir aos incêndios de Pedrógão, porque isto já traz uma história. Em 2006, o António Costa aprovou o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Percebeu-se ao longo dos anos seguintes que havia aqui várias entidades, não é? O Instituto da Conservação da Natureza, que fazia a prevenção, a GNR, que fazia a vigilância e o acompanhamento depois da parte criminal, os bombeiros e a proteção civil que apagavam fogos. Percebeu-se que isto era uma pirâmide sem vértice. Então,
avançou-se em 2017-18 pela criação desta agência que supostamente fecharia a pirâmide, não é? Fazia de vértice da pirâmide. Não sei se tem funcionado muito bem, não me parece que consiga plenamente esse tipo de objetivos. Não é fácil, porque as diferentes entidades, enfim, Têm as suas defendem próprias... Tem os seus próprios projetos em si próprios. Exatamente. Mas pronto, avançando. Essa agência, que existe nos últimos anos, já tem como doutrina, precisamente, deixar arder de inverno, controladamente, deixar expandir áreas de incêndios selvagens, em vez de os apagar logo, de desenvolver este tal plano de fogo controlado, que também não é nenhuma novidade, em Portugal já o temos há séculos. Se bem que o José Sócrates, na altura, quando reintroduziu isto na política, até disse que era que estava a introduzir o fogo controlado. Não me está a dizer que o José Sócrates mentiu. Não é isso que me vai dizer, porque isso poderia ser notícia de última hora. Aliás, acho que há um alerta CM. Estou a ouvir. Há um alerta CM. José Sócrates exagerou nas suas palavras. Exagerou, mas isso... Os políticos tipicamente costumam fazer isso, não é? Mas pronto, a questão é que trouxe, de facto, como ferramenta o fogo controlado, juntando a essa parte da AGIF de deixar arder mais um bocado. Há aqui, de facto, em termos teóricos no papel, algum caminho pouco, isto é como o Titanic, demora muito tempo a conseguir virar, nesse sentido. Agora, há muitos outros tipos de impedimentos, de resistência, até social e também legal, para se avançar com isto numa escala muito maior. Mas, voltando aqui um bocadinho atrás e ao ordenamento, que eu sei que o irritou, e por isso mesmo vou voltar a esse tema, faz sentido uma indústria, por exemplo, madeireira, ter os seus armazéns no meio de uma zona que está nessa... que é tendencialmente incendiável numa determinada altura? Eu acho que pode fazer. Pode fazer no sentido de estar ao pé da matéria-prima. Há ali uma poupança de custos enorme. Mas depois se arder não se queixa, não é? Não, tem que estar, efetivamente, há formas de estar isolada do restante meio, de estar ali protegida. Mas não é isso que nós vemos. Eu volto a repetir, nos telejornais e em tudo mais, todos os anos eu vejo alguém que, 20 caminhões que arderam, não sei quantas máquinas, um prejuízo de milhões de euros e tal, e não sei o quê, mas depois voltam a fazer tudo no mesmo sítio. Não é isso que nós vemos, porque não há o entendimento generalizado, não há, de que o próximo fogo será inevitável ao fim de uns anos. Sei lá. Nós tivemos agora esta área de Serra do Açor, Serra da Estrela, Serra da Gardunha, ardida. Isto não é preciso ser adivinho. Isto daqui a 10, 12, 15 anos vai arder outra vez. É uma certeza. Pronto, não preciso ter uma bola de cristal para adivinhar. E porquê? Porque estamos em 2025, ardeu em 2017, ardeu em 2005 e 2003, ardeu no fim dos anos 80 e no princípio dos anos 90, ardeu nos anos 70, quer dizer, já não é preciso mais nada, não é sequer preciso perceber o conceito de ecologia e do papel do fogo nos sistemas, basta olhar para as datas e perceber que isto ao fim de X em X anos, seja pela razão que for, porque neste caso até foi um raio que caiu em cima da aldeiazinha do Piódão, seja pela razão que for, mais ano, menos ano, aquilo, ao fim de um intervalo, vai voltar a arder. E creio que essa noção que o incêndio, o próximo incêndio será inevitável, não colhe junto da maior parte das pessoas. Portanto, há aqui eu vou usar um termo em inglês, um wishful thinking, uma vontade de acreditar que o mal não me vai acontecer a mim. Ou que o mal não vai acontecer de todo. E estas coisas de andarmos aqui a falar de incendiários, de lítio, esse tipo de coisas assim, de eucaliptos, para não estar a falar só da parte mais à direita do espectro político, chegamos à parte esquerda e temos lá está os eucaliptos, por exemplo. São questões laterais, mas que afetam a percepção das pessoas perceberem que, de facto, isto, seja de uma forma, seja de outra, vai sempre efetivamente acontecer. Pronto, pensa-se que
e pegando no que estava a falar há um bocadinho lá da Europa Central e dos Estados Unidos, pensa-se como é típico da escola franco-alemã do século XVIII, vá, e que importámos a generalidade das ideias para cá via os primeiros silvicultores portugueses que foram estudar a Alemanha muitas vezes, eram engenheiros de Minas e qualquer coisa, e depois vinham para cá e pronto, eram os primeiros a perceber de gestão florestal, a implementar regimes florestais, a construir todo o edifício que depois nasceu o ensino universitário de engenharia florestal. De que o fogo é uma coisa externa. Externa. E se é externo, desde que eu controlo os fatores externos, ele não aparece cá dentro. Colide com a visão mais americana da coisa, que percebe isto como, de facto, um fator da natureza e, portanto, inevitável e que temos que gerir, não evitar, porque é inevitável. Mas aí eu tenho alguma experiência do continente americano, especialmente do norte-americano, e dir-lhe-ei que, por exemplo, no Canadá, que é um país que é profundamente assolado por incêndios, quem mora numa região de incêndios, e eles sabem quais é que são as regiões de incêndios, aparentemente cá nós não sabemos quais é que são, ou pelo menos fingimos que não sabemos, pelo que me estava a dizer, mas quem mora numa região de incêndios tem um plano de contingência. Por exemplo, eu sei, há várias casas que junto à casa tem um RV, que é uma espécie de uma autocaravana gigante, que é facilmente atrelável nos carros que eles têm, e nesse RV, na época de incêndios, está um contingente alimentar, os documentos mais críticos da família, as coisas mais preciosas que eles têm, e quando há um incêndio, a pick-up chega, atrela o RV e vamos embora, e a casa é para arder. Como aconteceu, por exemplo, na Califórnia, que foi público, milhões de dólares de casas que arderam, mas ninguém se queixou muito, porque aquelas casas estão num território que sabe-se que arde. Não se perdeu assim nada de crítico. Não havendo perda de vidas, como falávamos há pouco, os bens materiais são facilmente recuperáveis. Mas existe essa contingência de saber que, se eu moro ali, tenho a vantagem de ter a paisagem lindíssima, ter as vistas, ter aquelas coisas todas. Se calhar até um valor de mercado mais baixo, mas quando vem o fogo, eu sei que aquilo vai ser erradicado e começamos do zero. Cá em Portugal, não me parece que isso exista, ou estou enganado? Bom, existe, arrancou... como legislação já existe desde 2006, lá está, quando o António Costa que fez o António Costa, o governo era o governo de Sócrates, aprovou o Plano Nacional de Defesa de Floresta contra Incêndios. Recuando mais atrás, eu já nos anos 80 ia com o meu avô lá para a Terrinha, para a Serra da Estrela, e não era preciso leis, porque é elementar bom senso. A pessoa tem uma casa, tem mato e vegetação à volta, e ele pagava a um homenzinho que era lá da Terrinha, ele chegava lá e fazia a limpeza à volta da casa, porque isto, claro, voltamos ao mesmo, é uma proteção básica. A partir de 2018, a seguir, no pós-2017, desenvolveu-se também o programa das aldeias seguras, que está em vigor. Foi ali um bocadinho suicidado com as golas do Eduardo Cabrita e tal. Pronto, aquilo deu ali uns escândalos. Mas o programa em si é uma boa ideia. E, de facto, na generalidade destas aldeias, em zonas mais críticas, que eu estava a perguntar qual é, basicamente em Portugal, eu já explico porquê, é a zona nordeste montanhosa. Neste tipo de aldeias, é natural que haja um ponto seguro. Eu já não digo sair porque, de facto, não se deve circular nas estradas quando há um incêndio, e a maior catástrofe em Portugal foi precisamente numa estrada. E pessoas que estavam protegidas, algumas até estavam na piscina de Castanheira de Pera, e quer dizer, houve ali na aldeia de Nudeirinho, houve pessoas que se salvaram num tanque de água mais pequeno que esta bancada. E as pessoas estavam numa piscina enorme, que aquilo é quase um mar, saíram dali, meteram-se na estrada e acabaram por morrer na estrada. Para evitar isso, e até as evacuações descoordenadas, isto porque naquela altura depois é completamente difícil prever o que é que pode acontecer, se vai haver um engarrafamento, se vai haver um acidente, e as pessoas podem ficar ali presas e depois não saem dali. Mais fácil, efetivamente, haver um ponto seguro em cada aldeia. Não é muito caro. Quer dizer, estas aldeias
algumas zonas, no Pinhal Interior, por exemplo, até são terras regionalistas, terras que a maior parte dos filhos da terra vivem em Lisboa, no estrangeiro, e mandam para lá dinheiro porque gostam da terra, não é? E assim criaram piscinas, campos de futebol, casas do povo, por aí fora. Quer dizer, também podiam fazer isto às vezes sem sequer precisar de esperar pelo Estado, criar ali uma zona, um ponto seguro, limpa toda a volta, com os medicamentos, com esse tipo de coisas. Estarem preparados para, numa eventualidade, passar ali umas horas dentro daquele espaço protegidos. E não se faz porque continuamos a acreditar que não vai acontecer. Também. Não se faz porque... Ou porque não se ensina. Agora vou pôr a questão do outro lado. O João está a falar disto, eu estou a aprender imensas coisas que eu também não sabia, mas e porquê é que não se fala nisto nas escolas? Porquê é que a Proteção Civil não vai às escolas e explica, olha, se acontecer isto, nós vivemos neste tipo de território, temos que estar preparados para isto, temos que ter isto, temos que ter aquilo, se calhar ter um sistema de irrigação à volta da casa, se calhar ter, não sei, extintores, um tanque com água, flares, o que seja. Explicar. Nós deveríamos estar preparados porque, tendencialmente, vou-lhe dar um exemplo. Eu moro em Lisboa, como disse há pouco, na Serra de Sintra. Quando eu mudei para a atual casa, fui ver se seria profundamente afetado por um potencial terremoto em Lisboa. Eu sei que não é habitual, nem toda a gente faz, mas fui ver, fui preparar-me um bocadinho de se acontecer um terremoto, porque uma vez mais, como dizia há pouco, é tendencialmente provável que nos próximos 100 anos aconteça um terremoto em Lisboa de grandes dimensões, como já aconteceu, e fui ver e fui tentar minimamente preparar para tal situação. Falou-se, depois do apagão da eletricidade, falou-se em termos kits de sobrevivência. Por acaso, uma vez mais, eu já tinha grande parte do que seria um kit. Estava preparado. Estava mais ou menos preparado. Faltava-me um fogão, não vamos falar sobre isso, mas resolvi. Não, Um churrascozinho, pronto. Não, porque nós temos um sistema elétrico e tive que ir comprar à última da hora um daqueles a gás. Mas era a única coisa que me faltava. Tínhamos a comida, tínhamos a água, tínhamos os rádios. Eu até tenho um rádio para ouvir as frequências da Proteção Civil. Aquelas coisas todas. Mas não digo para serem todos como eu, mas se calhar para serem ensinados a estarem preparados para. Porquê é que isso não se faz? É má política, as pessoas vão ficar com um medo desnecessário, porque se calhar até pode não acontecer. Voltamos ao tal wishful thinking? Em parte também se faz. E, em parte, também ouvimos a Proteção Civil falar sobre essa necessidade dos próprios cidadãos serem os primeiros agentes de proteção civil. Este tipo de coisas de autoproteção, quer dizer, é feito e comunicado. Se é a melhor forma de fazer, se custa, se calhar, muito dinheiro fazer melhor ou diferente, não sei bem dizer. Há um problema muitas vezes deste tipo de entidades comunicar como um cidadão e até talvez do cidadão querer ouvir. Pronto. Na escola, quer dizer, as crianças também não vão ensinar os pais. Também às vezes também não é a melhor via. Os placares das autoestradas, também não me parece que muita gente ligue muito àquilo que ali vem. Ou seja, o tipo de mensagem e a forma de fazer chegar a mensagem às vezes pode não ser a mais indicada. Mas quando há vidas envolvidas, quando há pessoas que morrem por causa disto, não deveríamos dar logo uma atenção maior. Até porque, graças a Deus, depois da Estrada Nacional, onde morreram 100 e qualquer coisa pessoas, os números têm sido muito inferiores, mas este ano, pelo menos na tentativa de proteger populações, vários bombeiros ou pessoas ligadas à limpeza florestal de acessos para os bombeiros morreram. Uma vida não justificaria um investimento de alguns milhões de euros de comunicação? Não, mas há investimento, de facto, na comunicação. Eu digo é que ela podia ser feita, talvez, de outra forma. O caso das mortes em Pedrógão é algo que diz pouco acerca do que é o desenrolar normal, ano após ano, dos incêndios em Portugal. Foi um caso muito especial. Pode acontecer um outro tipo de acidente desse tipo, não digo o contrário, mas não é aquele tipo de coisas que esperemos todos os anos, mesmo que seja um ano mau de incêndios,
E que já agora também pode acontecer quando o ano até nem seja assim tão mau. Porque são situações Coisa muito excepcional. específicas. Exatamente, uma coisa excepcional. Já os bombeiros, pronto, enfim, sabe-se que é arriscado, não é? Este tipo de ações. De facto, põe a vida em risco muitas vezes para controlar o fogo e para defender as populações. E às vezes também percebemos isso quando, por exemplo, neste ano houve muita a questão de dizer que os bombeiros não estavam a atacar o fogo no terreno, não iam ter Onde com o as fogo. pessoas queriam. Não Mas iam isso, ter com o fogo. não acho que... Eu, por acaso, aí acho que é um bocadinho... Aí voltamos à tal parte da comunicação. Porque as pessoas parece que querem que os bombeiros estejam à porta de suas casas. Porque o fogo está a vir. Mas na época em que poderiam ter-se protegido as suas casas, ninguém quis saber dos bombeiros, ninguém ajudou os bombeiros, ninguém ouviu os bombeiros. Eu lido com alguns bombeiros por outros projetos. E a verdade é que parece que os bombeiros só são interessantes na altura em que o fogo aperta, ou porque há um acidente, ou porque alguém precisa de uma ambulância. O resto do ano ninguém quer ouvir os bombeiros, não é? Pois. Agora, a questão também é que Não concorda? parcialmente, eu acho que as pessoas gostam dos bombeiros, quer dizer... Gostam? Acho que sim, creio que sim. Okay. Às vezes chateiam-se, lá está, naqueles tipos de situações em que elas são evidentes. Agora, a questão é, a maneira de nós combatermos incêndios é afogar incêndios. É mandar-lhes água para cima. Não devíamos. Lá está, o incêndio mata-se à fome. Retira-se o combustível. Preventivamente. Mas pronto, isso é um trabalho que tem que ser anterior e que muitas vezes não é o trabalho de um ano, pode ser um trabalho de vários anos. Naquela situação em que isso não está feito, quer dizer, já não há mais nada a fazer. Ele tem que se apagar de qualquer maneira. E, efetivamente, um carro de bombeiros e os bombeiros, estando no perímetro de uma população onde supostamente as pessoas fizeram a limpeza à volta da casa e até eventualmente o município fez a limpeza perimetral. Há uma estrada onde está o caminhão. A água é de facto muito mais, não lhe queria chamar confortável, mas seguro estar ali à espera que chegue o fogo. Apaziguador. À espera que chegue o fogo. Porque, lá está, o fogo vem numa serra e a gente adivinha que ele, ao fim de umas horas, vai chegar cá abaixo. Ele era muito mais facilmente combatível lá em cima. Só que não há lá água. Exige ir lá ter com o fogo. É duro. Exige levar uma espada e fazer trabalho de sapador. Pronto. Mas temos aí uns voluntários novos que eu vi uns vídeos na internet de malta a fazer trabalho de sapador. Mas está bem. O que depois aconteceu muitas vezes é que as pessoas andaram horas a querer que os bombeiros fossem ter com o fogo e eles não foram. E ficaram lá a proteger as casas, efetivamente. Só que depois ele chega com uma violência tal cá em baixo... Que não é controlável. Que não é controlável, pronto. Mas pronto, volta ao mesmo. Isto é naquela situação em que o que está para trás não está feito. Perceber que é esse trabalho anterior que deva ser feito também vai mais do que a própria comunicação da Proteção Civil, porque a Proteção Civil, eu volto ao mesmo, vem dessa doutrina franco-alemã de que o fogo é uma coisa externa. Entende muito mal o fogo como um produto da natureza e até eles, se calhar, deviam ser sensibilizados para isso, como nós todos, enquanto sociedade, e aí sim poderíamos ver outro tipo de estratégias para informar a população, ensinar a população sobre ecologia, sobre natureza. E isso sim, aí poderia passar pelas escolas ou por outro tipo de ações. Estou-me a lembrar, a olhar aqui para a caneca, lembrei-me agora há uns anos o Lidl tinha umas coisinhas que eram os defensores da natureza, uma coisa qualquer da natureza, com vários, uns com animais, outros com não sei o quê, e um deles era uma chama. Pronto, porque lá está, é um elemento também da natureza. Não vai ensinar ninguém porque é uma caneca, mas chama a atenção para este elemento da natureza que nós devíamos compreender ecologicamente enquanto tal e perceber porque é que ele acontece, porque é que ele é inevitável, porque é que ele faz falta muitas vezes. Então,
Temos mais ou menos 15 minutos para continuar a falar e eu quero falar também sobre os fatores externos, porque falou-me do fogo como uma coisa natural, mas também há fogos causados de fatores externos. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, o que me está a dizer ao fim destes 30 e poucos minutos de programa é que temos que aceitar o fogo porque ele vai continuar a existir. Vivemos num sítio onde o fogo já existia antes de nós. O nosso tipo de topologia, geografia e fauna e flora incentivam ao fogo de forma recorrente e sazonal. Então, se isso tudo é assim, e nós temos um país que tem não sei quantos ministérios, um dos quais é sobre planeamento, temos um Ministério da Agricultura, temos forças florestais, temos uma operação especial da GNR, que já não sei se existe, porque eles de vez em quando fecham e voltam a abrir, que é os GIPs, temos Canadeiras, temos 30 por uma linha e todos os anos somos surpreendidos. Porquê? É porque, João, uma vez mais, eu disse-lhe há pouco em pré-programa, eu não gosto de futebol. Não ligo, não é uma cena que me motiva assim profundamente. Mas eu sei que todos os anos, acho que não sei quantos anos, há um Mundial. E é no último jogo, do último dia, do último momento, que nós temos que empatar ou ganhar por não sei quantos golos, porque senão vamos ser eliminados. E é um bocadinho isso que Portugal vive, não é? É sempre no último jogo, do último minuto, do último momento, que, olha, vem o fogo, vêm as cheias. Porquê que não se planeia? Eu creio que não foge muito do que é que já aqui dissemos. Em 2013 e 2005, juntos, houve ali uns bons 800 mil hectares ardidos, mais até. Cada hectare é um campo de futebol, não é? Mais ou menos. Portanto, são 800 mil campos de futebol ardidos. E agora em 2017 e também 2016, foram 100 e tal mil em 2016, naqueles 2 anos houve mais uns 700 e tal mil ardidos. Isto foram as grandes limpezas do século XXI. Aquelas que nós não fazemos. Já está, não fazemos porque não há economia que a faça, não fazemos porque não há o Estado a substituir-se à economia e a fazer, ou não conseguimos passar esse custo para privados. O que interessa é que não fazemos. E contra a nossa vontade. Efetivamente, ao fim de uns anos vem o fogo e faz. E depois, após estas grandes queimas, cria-se aqui a ilusão de que a coisa está bem. E depois andamos anos em que há muito pouco fogo, em que não há grandes acidentes por maior, em que a coisa parece controlada, e nós dizemos assim, isto agora está a correr bem, está uma maravilha, as pessoas já se esqueceram, ardeu há 3 ou 4 anos, já está verde, os números são bons, e vem o desleixo, lá está, sem percebermos que é uma ilusão, que ao fim de uns anos a coisa volta de novo, como lá está, como após 2013 e 2005 voltou em 2017, após 2017 está agora a voltar, ainda vai voltar nos próximos anos, e depois, se calhar, lá para 2030 e tal, volta de novo. Mas nesses intervalos vivemos na ilusão de que a coisa agora é que está a correr bem, agora é que estamos a fazer bem, porque os números isso indicam. Está-me a irritar com isto, João, está-me a irritar com isto. E porquê que, então, se é natural, se é suposto acontecer, se faz parte do processo ecológico da coisa, porquê que os pirómanos são o verdadeiro problema e andamos atrás dos pirómanos? Que imagino que sejam, porque, e aí é público, que quando o fogo está grande, ainda nascerem mais focos de incêndio, só vai piorar a situação para os bombeiros. E temos um grande inimigo do qual ainda não falámos, que são os eucaliptos. João, os eucaliptos são um problema. Não são. Oh, João, não me diga isso. Eu andei a vida toda contra os eucaliptos. Eu vejo um eucalipto e vou lá urinar-lhe em cima para aquilo não incendiar, João. Não são. O problema é a combustibilidade das paisagens. O alimento que o fogo pode comer na paisagem. A sua continuidade, seja horizontal, seja vertical. E isso mitiga-se, novamente, ou por gestão, por uma economia que pague essa limpeza, que proteja um bem que pode ser a floresta, estávamos a falar das casas há um bocadinho, pode ser neste caso a floresta, ou então o próprio fogo acaba por tratar disso. Ora, os eucaliptos, efetivamente, geram algum valor económico. E por isso é que eles
se expandem para Portugal e ocupam 10% do país. Alguns estão abandonados, de facto. Mas muitos também não estão. Não estão porquê? Porque há um valor económico que faz esse trabalho prévio de proteção do bem, né? Há ali um investimento e quer-se manter. Há um investimento que não se quer perder e, por isso, envolve tirar uma fatia do hipotético lucro futuro para proteger esse mesmo lucro. É difícil os próprios eucaliptos fazerem isso em algumas zonas do país. E, por isso, muitas vezes, lá está, eles acabam abandonados como outras formações. Nas zonas mais litorais, mais planas, mecanizáveis, com maior crescimento dos eucaliptos, normalmente há uma expectativa de lucro que permite tirar uma fatia para fazer essa gestão. Então aí o eucalipto não é um problema. O problema é o eucaliptal abandonado, mas é o eucaliptal abandonado como é o pinhal abandonado, como é o sobreiral abandonado, como é até o soto de castanheiros abandonado. E se de facto o eucalipto não consegue isso em algumas zonas, mas ainda tem alguma rentabilidade e é das poucas espécies com alguma rentabilidade, as outras não conseguem de todo. Quer dizer, por isso, o mal, lá está, é não haver uma expectativa de lucro que permita tirar uma fatia para fazer essa limpeza. Vamos até dizer de outra maneira. Muitas vezes, nas piores zonas do país para incêndios, que eu volto ao mesmo, é a metade norte do país, não litoral. Que é as serras. Que é as serras, exatamente. Nem o eucalipto consegue isso. Mas se o eucalipto não consegue, as outras também não conseguem. Porquê? Porque é mais caro eu fazer essa limpeza, porque eu contrato uma empresa para me vir fazer ali uma limpeza de terreno e a empresa pede-me 1.000 ou 1.500 euros ou 2.000 euros para me limpar 1 hectare de terreno. E quer dizer, a expectativa de lucro, por ano, dividindo aquilo por ano, são 200 ou 300 euros. Por isso, não vou tirar de 300 para pagar 2.000. Não, é um não negócio. Pronto, é simplesmente um não negócio. E por isso, ou há aquela coisa de dizer assim, olha, eu vou plantar e com um bocadinho de sorte vou esperar que não arda, ou então, voltamos ao mesmo, a pessoa ainda nem sequer interiorizou que esse risco existe e por isso planta à espera que não arda, sem fazer nada, ou então abandona completamente, porque não há uma economia que faça essa gestão. No passado, se calhar, também não havia. O piroambiente, o ambiente de fogo, é que era completamente diferente, porque havia outras atividades económicas. Havia pastoreio, havia resinagem, havia... As cabras que o ministro falava poderiam ser parte da solução? As cabras foram a solução dessas serras durante séculos. Mas, atualmente não há lá uma cabra, quer dizer, os montes estão... Então poderiam ser uma solução? Podiam e deviam. Ecologicamente é o mais adaptado a esses meios para tentar tirar algum proveito ao mesmo tempo que se faz esse serviço. Agora, é uma atividade também, uma atividade económica em risco de extinção, não é? E por isso, em alguns pontos, será de facto uma boa ideia. E se não fosse uma atividade económica? Imagino que eu telefonava agora para o Luís Montenegro e dizia: Luís, pá, tenho aqui um gajo que tu devias pôr como ministro do Fogo. E era o João Adrião. E o João começava a sua pasta na próxima segunda-feira. Qual é que era a proposta para solucionar isto? Porque imagine, e agora vamos imaginar utopicamente, fora da caderneta tradicional das soluções. O governo poderia ter rebanhos de cabras pagos e sustentados pelo governo para servir de prevenção a esta situação? Qual é que era a proposta? Eu espero sempre muito pouco do governo, do Estado. Pois, também eles nunca deram muito, portanto. Pois, não deram, e a capacidade de dar cada vez é menor, e a gente vê das casas do PRR, à encomenda dos comboios, que o Estado não está preparado para fazer este tipo de atividades. Mas, efetivamente, podia e devia pagar um serviço que lhe é feito de interesse geral, que é os produtores de cabras que ainda existem, porque lá está em risco de extinção, mas ainda não é uma atividade extinta.
os produtores de gado, que fazem efetivamente esse trabalho de limpeza, que limpam, porque têm um rebanho de 100 cabras e ao fim do ano até limpou ali 70, 80, 100 hectares. São 100 hectares que são de interesse público, porque de facto aquelas zonas mitiga o quadro geral de incêndios. Receberem uma compensação por esse serviço que prestaram ao público, eu acho que é de todo justo, porque os serviços normalmente pagam-se e é um serviço que está efetivamente a ser prestado. Muito, também não precisa de ser muito, porque agir diretamente sobre os terrenos, arranjar uma maneira qualquer coerciva, uma servidão de interesse público e chegar ali o Estado e dizer, olha, sem perdas, sem nada, mas o Estado vai aqui assumir a limpeza deste mato, por exemplo, com fogo controlado, coisa entre 100 a 200 euros no máximo, por esse valor, se calhar pegarem 100 euros ou 150 euros e dar ao produtor, pagar o serviço ao produtor de gado que fez essa limpeza de 100 hectares com as suas 100 cabras, não sendo o sustento do negócio, porque não é, mas o negócio em si é a produção de cabras. Pronto, é uma ajuda que se calhar incentivava a, em vez de pensar quase todos os dias, eu se calhar vou acabar com as cabras porque o negócio está mau, ninguém me compra os queijos e eu estou farto de andar atrás do rebanho. Se calhar com esse incentivo podia pensar assim, olha, se calhar vou comprar mais 50 e alargar o meu rebanho e até vou passar a gerir 150 hectares. E se calhar o vizinho do lado até pensa, também já estou farto da vida na cidade, e se calhar um dia também volto para aqui e arranjo um rebanho, e a coisa não sendo um negócio, que não é por isso que se torna um negócio da galinha dos ovos de ouro, mas era tentar expandir a gestão, quem diz na pastorícia, diz, por exemplo, na resinagem em Pinhais, que também estão a maior parte deles abandonados, muito seria por aí, nas zonas onde ainda há aquelas atividades económicas tradicionais, tentar fomentá-las mais um bocadinho. E aí, se calhar, não precisava de ser só o Governo Central, as próprias autarquias podiam trabalhar mais nesse sentido de expandir esse tipo de negócios. Noutras zonas, onde nem aí chegam esse tipo de negócios, lá está as grandes serras, muitas delas até são áreas protegidas, pois aí, se calhar, devíamos mesmo entender o fogo como um fator de natureza e expandi-lo, fomentá-lo, mas lá está. Fora da época. Expandi-lo nas épocas menos críticas, como acontece, por exemplo, nos parques naturais norte-americanos. Ao fim de uns anos, o parque mais famoso, o Yellowstone, que foi o primeiro parque nacional do mundo, teve um grande incêndio no fim dos anos 80. Uma grande série de televisão? Não, estou a brincar contigo. Teve um grande incêndio no fim dos anos 80 e depois aquilo acabou por perceber-se que o fogo também fazia parte dali da natureza, que gerava também coisas positivas e, não sendo uma área habitada, estamos a falar só de impactos sobre a natureza, de uma maneira mais ou menos controlada, deixa-se de facto arder, porque não deixar era arriscar a vir um fogo ao fim de umas décadas completamente destruidor. E assim eles incluem um elemento natural e a coisa acaba por não ser nem cara, nem danosa. Mas isto, ou então mesmo naquelas zonas mais improdutivas, aquelas serras mais altas, o Parque Natural da Serra da Estrela, por aí fora, onde, de facto, a prioridade será a natureza, que também é um valor em si mesmo. Claro. Embora seja um valor muito difícil de apropriar. Nós temos, por exemplo, turismo, que lucra com a paisagem, ou caça, se bem que a caça faz mais qualquer coisa do que o turismo. Várias outras atividades, eventos, tudo isso. Até festivais de música que aproveitam-se do local e tudo gosta da paisagem. A paisagem dá dinheiro a muita gente, mas eles não deixam lá nenhum. Pois. João, estava a conversa a correr fantasticamente bem, mas o tempo é como o fogo, limpa tudo. E estamos com pouco tempo, quero despedir-me dos nossos espectadores, pedir-lhes que comentem já agora. Houve aqui algumas afirmações que eu imagino que tenham algum impacto. De certeza que o João gosta do comentário, da crítica e estará lá para se justificar. Nós voltamos na sexta-feira amanhã, para mais um Povo a Falar, porque é importante ouvir o povo. Pode ver-nos, rever-nos, ouvir-nos ou reouvir-nos, tanto em podcast como no YouTube. Até amanhã.